Amém? Romanos 5, a partir do verso 12. Amém? Romanos 5, 12. Até o verso 14 ou 14. Amém? Todos encontraram? Romanos 5, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém? Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua santa palavra nesta noite. Senhor, que o Senhor possa falar através dela, nos orientar, nos encorajar. Ó Pai, por tudo que tu fizestes, por tudo, ó Pai, que há de vir. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua lei. O Senhor tirar a venda de nossos olhos para que possamos contemplar o nosso pecado, a gravidade que foi a queda. E, ó Pai, porque também contemplarmos, ó Pai, a obra do Teu Filho, feito através, ó Pai, daquela cruz para nos resgatar para Ti. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Concede-nos do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje a gente entrou num texto difícil. É um dos textos mais difíceis, praticamente, que nós temos na Epístola aos Romanos, que é essa parte do capítulo 5, a partir aí do verso 12 até o verso 21, se não me engano. Né? É meio complicado ali a argumentação de Paulo ali. A gente lê correndo, a gente perde algumas coisas que ele nos deixar. Mas a gente vai entrar nessa parte mais difícil, talvez na próxima mensagem. Hoje nós vamos ficar do verso 12 até o verso 14. E hoje a gente vai falar da maior tragédia que aconteceu no mundo, que aconteceu na história, né? Como eu coloquei aí, né? A maior tragédia do mundo. Que foi o quê? A queda. A queda do primeiro casal, né? Que resultou em danos muito agravantes para toda a sua descendência. E não só para a descendência, mas para toda a natureza. Porque a natureza também ficou sujeita à corrupção. Né? É disso que nós vamos falar hoje. Recapitulando o que a gente viu até agora, né? Paulo vem tratando desde o capítulo 1, né? A gente viu bastante sobre o pecado da humanidade. Todos os homens eles estão debaixo do pecado e carecem da glória de Deus. Né? E a gente viu isso desde o verso 18 até o capítulo 3, verso 20. Depois Paulo ele começou a tratar da obra da redenção. Né? O único meio de salvação que foi por quem? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente acessa essa justificação mediante a fé. E a fé somente. Né? A partir do capítulo 4, Paulo começou a dar exemplos da justificação pela fé no Antigo Testamento. E nós vimos ali o exemplo ali de Abraão, né? Um dos principais personagens ali do Antigo Testamento. Ele foi justificado mediante a fé e não por obras. E aí a gente entrou agora, como eu já havia falado para vocês, uma nova sessão que é o capítulo 5, que vai começar a tratar dos efeitos da justificação pela fé, dos efeitos das bênçãos, das benesses advinda do Calvário, advinda da cruz. Né? E nos primeiros versos do capítulo 5, a gente tratou ali de algumas bênçãos que vieram, né? Paz com Deus, o que mais? Acesso a Deus, né? Nós temos acesso à presença de Deus, nós podemos adorá-lo na sua presença, né? Depois nós vimos a questão das tribulações, né?
que as tribulações não sobrevêm para nos destruir, mas sim para nos moldar o caráter de Cristo, nos aperfeiçoar mediante as tribulações. E Deus usa elas para fazer com que a gente cresça a imagem de Jesus Cristo. E depois a gente falou sobre o amor de Deus, né? Foi a última mensagem, né? Que a gente viu que o amor de Deus ele está manifesto aonde? Na cruz, né? Nós vamos até Agostinho, novamente, falando sempre dele, né? Que a cruz foi o púlpito onde Deus ele pregou o amor, né? Ali ele mostrou. E a gente até falou que o amor custa, gente. O amor sempre vai custar algo, né? Eu até falei para vocês que palavras são vazias se elas não são acompanhadas por atitudes ou ações que provem, que concretizem aquelas palavras que foram dadas com sentimentos, né, e tal, assim, que arrebataram o nosso coração, né? E Deus provou isso para nós. Não ficou só em promessas, só em palavras. Mas Deus cumpriu o que Ele tinha prometido no seu Filho. Deus disse que nos ama. E Ele mostrou a grandeza desse amor enviando o seu próprio Filho e Ele morrendo naquela cruz. Agora, Paulo, ele vai fazer uma analogia para nós, né? Como a gente viu que em Cristo a gente tem a reconciliação. Para algo ser reconciliado, ele precisa estar. Como é que ele está a situação dele? Ele está rompido, não está? E Paulo vai mostrar isso para nós um pouquinho agora, né? Como começou esse rompimento? Onde houve, né? Qual foi o início? Onde se deu? E nós vamos ver, como a gente leu na abertura, a questão da queda, né? A queda do homem, o rompimento, a separação do homem com Deus, né? Para o final de Romanos 5, né, que a gente vai estudar posteriormente, Paulo vai tratar de Cristo. Primeiro ele vai falar que Adão é o nosso cabeça, o nosso representante, e vai nos falar a herança que ele trouxe consigo para os seus descendentes. Só que depois Paulo vai introduzir o segundo Adão, ou o segundo homem, né, que vai vai consertar tudo aquilo que o primeiro Adão fez de errado. É isso que a gente vai ver no estudo de hoje. E nem, aí, ó, a sessão na qual entramos, verso 12 a 21, trará de uma comparação de dois homens, Adão e Cristo, né? Ambos, coloca isso da sua mente, ambos são representantes. Eles representam um grupo, uma raça, né? Só existem dois homens na humanidade. E as pessoas estão ou em Adão ou em Cristo, né? E a gente vai estudar isso, né? Seus atos tornam-se os atos daqueles que eles representam. Então, tudo aquilo que eles fizeram vai passar para a sua descendência, vai passar para aquele que eles representam. Só existem dois grupos de pessoas, os que estão ligados a Adão ou os que estão ligados a Cristo. E aí que eu já elaborei uma verdade central, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, você tem isso aí em mente, ó. Que a gente vai estudar sobre Adão, né? Eu coloquei aí, ó. Adão é o primeiro homem. Portanto, é o cabeça e representante de toda a raça humana. Seus atos tornam-se nossos atos, pois todos nós estávamos em Adão quando ele desobedeceu. E a sua desobediência trouxe culpa, corrupção e morte a si mesmo e a toda a sua descendência. Praticamente é isso o texto que a gente vai estudar hoje. Foi isso que Adão nos trouxe. Adão é o nosso representante, ele nos representou, porque ele foi o primeiro a ser criado, né? Os seus atos passam a ser os nossos atos. A história dele é a nossa, porque nós estávamos em Adão, né? E a sua desobediência gerou consequências trágicas. É por isso que eu coloquei a maior tragédia do mundo. A maior tragédia da história foi a queda do homem, porque resultou em prejuízos muito danosos. Você não pode pensar que a queda foi só machucou um dedinho, não, machucou o homem inteiro, né? Ele afetou todas as suas faculdades. Quando eu era criança, eu já ouvia muito essas frases desses filósofos aqui, antigos. Não sei se você já ouviu, né? Que o homem, ele é uma tábula rasa, ou ele é uma folha em branco, como diz John Locke, né? O homem nasce como se fosse uma folha em branco. E Jean-Jacques Rousseau também, né? O homem nasce bom, a sociedade é o que corrompe ele, né? Não sei se você já ouviu isso. Eu, desde criança, eu já ouvi essa filosofia e tal. E para essas pessoas, o meio é que corrompe.
se você criasse as crianças aqui num local edêmico, de um paraíso, sem mal, elas não seriam más, elas não reproduziriam o mal que a gente vê no mundo hoje. Será que é verdade isso? Será que se a gente criar as crianças num local edêmico, né, um paraíso, sem mal, sem corrupção, elas vão se tornar pessoas boas? E aí? O que você acha, tu? Não? Não. Não, a índole da pessoa nasce fora. Essa questão aqui, né, se é um meio que corrompe, né, isso não é novo. Isso não é novo. Isso aí, vamos dizer, é uma heresia requentada, né? Que nem eu coloquei aqui. Não sei se vocês já ouviram falar de Pelágio. Já ouviu já? As irmãs ali já fizeram assim. Pelágio. Pelágio, ele foi um herege do século IV, século V. Ele era um monge britânico, que ele foi ali por volta do ano 400, ele foi a Roma. E ele viu a imoralidade, né, dos cristãos de Roma, e ele foi caçando o rastro, e ele encontrou as Confissões de Santo Agostinho. E ele chegou numa parte lá assim, que está escrito lá, como que é? Pede o que quiseres, não. Ordena, concede-me o que pedes, e pedes o que quiseres. Estava lá nas Confissões, né? Concede, Senhor, aquilo que o Senhor me ordena, aquilo que o Senhor pede para mim fazer. Então aí o Senhor pode pedir qualquer coisa. É o que Agostinho disse, né? Pelágio olhou aquilo ali. Não, é por isso que esse povo anda nessa imoralidade, não. Porque o ser humano, ele pode fazer. Que nem a lei que Deus estabeleceu, que ele deu, é um dever. E se é um dever, eu posso fazer. Deus ordenou os 10 mandamentos, eu posso. Então, aí, Pelágio elaborou ali as doutrinas dele na questão do livre-arbítrio, que nós temos a capacidade de escolha livre. Todo ser humano é um Adãozinho no Éden. Todo ser humano é um Adãozinho no Éden. Ele peca por convívio, ele peca por causa do meio em que ele se encontra, né? Ele pode escolher ir a Deus sem Deus ajudar, sem a graça. Né? Então todo ser humano é um Adãozinho. Um dia ele vai lá e faz a escolha dele e acaba caindo em pecado. Um mini Adão? Então, não, ele falava assim que todo mundo é puro. Todo mundo não tem pecado. Né? É livre do mal. Só que aí, se a gente, Agostinho olhando para as escrituras, né? Falando, isso aqui está errado, né? Algumas doutrinas que ele falava, ele negava o pecado original, que é algo que a gente vai aprender hoje. Essa questão do pecado original, ou seja, o primeiro pecado da humanidade e o que ele gerou. Pelágio também ele negava a necessidade da graça de Deus para a salvação. Não precisa de Deus ajudar. A gente tem a nossa própria decisão. E a gente pode escolher ir a Deus sem a graça de Deus. Né? E ele alegava que todos possuem o pleno livre-arbítrio. Os homens possuem livre-arbítrio? Não sei se tem. Não. Pleno não. Pleno só teve quem? Adão. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho hoje. Né? Então, essa aqui foi uma doutrina combatida antigamente, lá atrás. Né? Desses filósofos novos do século XVIII, XIX aí, é uma heresia requentada. Né? Quando a gente se volta para a Escritura, a gente vê a origem do mal. E a gente vê as consequências do pecado, do mal no mundo. É isso que a gente vai ver hoje. Aí, a entrada do pecado. Como você viu aí na sua Bíblia, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Parte A aí, ó. A referência aqui é a narrativa lá de Gênesis, é o que a gente leu aqui no início do culto. Né? Tá falando ali da queda do homem. O homem recebeu uma ordem de Deus para lavar e cuidar do jardim. E ele podia desfrutar de todo o jardim, só não podia tocar, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse, do dia que você comer, certamente você vai o quê? Morrer. Esse é o ponto. E Paulo aqui, ele enfatiza que o pecado ele veio o quê? Por um homem.
por uma atitude, por um ato de desobediência. Você pode ver aí ao longo do restante do capítulo 5 que Paulo ele vai enfatizar, né, muito a questão de que por um homem entrou o pecado no mundo. Ele fala aí, né? Continuando no verso 15, ó. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos. E continua. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. E continua. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Ele continua. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, Paulo, ele dá essa ênfase, que o pecado, ele entrou no mundo por causa de um homem, de uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Adão. E essa aqui, ó, por que é um homem? Quem foi o primeiro a pecar ali no Éden? Foi Eva. Foi Eva. Tem até a fotinha ali, ó, a serpente falando ali, ó. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas por que não entrou por Eva? Quem tem a resposta? Quem sabe? Isso. O pacto. Isso. A responsabilidade foi feita com quem? O trato foi feito com quem? O homem. Quem foi criado primeiro? O homem. Então o pacto foi feito com Adão. Adão foi feito do pó da terra e Deus deu uma ordem para ele, né? Ele foi feito ali e Deus fez o pacto com Adão. É por isso que quando Eva come do fruto, e ela pecou primeiro de fato, ela desobedeceu a primeira, foi a primeira pessoa a desobedecer. Só que como o homem era o representante de toda a raça humana, porque Eva também foi feita da costela dele. Então Eva, querendo ou não, partiu do homem, partiu dele, né? Adão era o representante, era o cabeça da raça. Isso, tudo. É por isso que só quando ele come do fruto, o pecado ele entra no mundo. Ele entra na criação. Cabeça é que nem o seu pai. Seu pai, ele é o cabeça da casa. Ele é o chefe. Né? Ele que representa. E isso, o líder, isso mesmo. Né? E você pode perguntar, mas poxa, Adão, ele já tinha essa predisposição, né, para pecar? O que vocês acham? Não. Adão, quando ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito uma pessoa perfeita. Deus inflou no caráter dele ali atributos do seu ser. Então o homem, quando ele foi feito, ele era perfeito. Ele não tinha pecado, ele não tinha inclinações más. Né? É que a gente nunca viu um homem perfeito. O único que a gente pode ter a referência é Cristo. Cristo é o homem perfeito. Né? Adão, antes da queda, ele não tinha inclinações más. Adão, ele tinha o pleno livre-arbítrio. Adão, ele era o melhor, que nem eu coloquei. Adão era o melhor de todos nós. Não tinha nenhum mal. Que nem eu lendo o comentário do Sproul, ele coloca aí, ó, Agostinho, citando Agostinho, argumenta que na criação Adão e Eva foram feitos com a capacidade para pecar, ou possa pecar, mas ele também tinha a capacidade para não pecar, posso não pecar. Ele tinha a livre escolha de poder pecar e de não pecar. Ele tinha. Era uma escolha livre. Né? Interessante que Paulo, ele não está interessado aqui em mostrar a gente também a origem do mal no universo. Ele está preocupado aqui em falar do princípio do mal no mundo, nesse mundo nosso criado. Ele não está se referindo aqui à queda dos anjos, se for o caso lá, né, de Satanás e tal, quando ele caiu com os anjos. Não. Diga, irmão. Não, porque quando Deus criou, não tinha Satanás, então? Já tinha. É a questão da serpente, aí que entra a questão da serpente. Você vê que o mal já estava lá. O mal, ele se inicia, vamos dizer assim, né, antes da queda do homem. O mal já estava lá, então já tinha ocorrido a queda dos anjos. Deus sabia. Não, com certamente. O pecado só tinha porque ajudar Satanás e Isso. Esse é o ponto. Aí a gente poderia entrar na origem do mal, né, na criação de Deus. Como se deu, mas isso é uma coisa para outra hora. É a questão da teodiceia, né, que a gente vai lidar assim. Deus sabia o que ia ocorrer. Por que ele permitiu? Por que ele deixou que as coisas fossem assim?
Que nem certa vez a irmã perguntou, né? Mas Deus não sabia? Eu falei, sabia. Mas por que ele deixou? Porque a gente sabe que Deus tem um propósito com o mal. Como a gente estudou na questão lá das tribulações. Deus tem um propósito com o mal. Deus, ele não criou o mal, mas ele tem um propósito com ele, né? A gente não sabe por quê. É que nem aquela vez que eu falei para vocês da questão da criança tomar a injeção, você segurar, né, a criança para tomar a injeção, na cabecinha dela, ela fala, poxa, meus pais dizem que me ama. Só que ele está ajudando essas bruxas me segurarem e me furarem. Né? Que amor é esse? E tal. Na cabecinha dela, ela não entende que aquilo ali é o maior ato de amor que ela está fazendo por ela. Né? Só quando ela chegar, talvez, na vida adulta, né, ela vai entender, poxa, aquilo lá, né, foi para o meu bem. Né? Era um mal, um malefício que ia resultar em bem. Talvez a gente saiba ou não, que nem Jó. Jó nunca soube, ele nunca viu o capítulo 1 de Jó. A conversa que ele teve Deus teve com Satanás, ali falando e tal. Ele não conheceu. Só que toda aquela tribulação, todo aquele mal resultou em quê? Em um bem maior para Jó, no final. Porque ele falou, ó, antes eu só ouvia falar do Senhor, hoje eu te conheço. Porque Deus se revelou aí. Não é? Então, Deus tem um propósito com o mal. Quem sabe Deus nos revela. Por Adão, gente, que nem você vê, por um homem entrou o pecado no mundo. Adão foi a porta. Adão abriu a porta e o pecado se esgueirou e entrou nesse mundo criado. Né? Adão foi a porta para a entrada do pecado. O pecado, e Paulo ele fala aqui o pecado como uma pessoa. Né? O pecado ele entra no mundo. E quando o pecado ele entra, ele sujeita tudo. A criação e o próprio homem. O pecado se torna um tirano que escraviza aqueles que permitiram que ele por ter deixado ele entrar. Que nem. Vocês já viram um camelo? Vocês já foram lá na... Não. Nunca viu um camelo? Não. Você já viu um camelo já que a gente foi no zoológico. Eu não lembro, não. Ah, você não lembra do camelo? Que nem, nunca vi um camelo. Você tem que levar as crianças no zoológico. No zoológico, mas eu não lembro se tinha cabelo agora. Olha só. Mas eu lembro. Que nem, só para vocês terem uma ilustração do que a gente está falando. Né? Tem uma historinha bem interessante da questão do camelo. Né? O árabe lá, andando lá no deserto, lá, estava à noite, já estava esfriando, falou, vou montar minha barraca, vou ficar por aqui. Né? Montou sua barraca, tudo. E se você sabe, o deserto ele é muito quente durante o dia e ele é muito frio durante a noite. Né? Ele deixou lá o seu camelo lá de fora lá e foi dormir. Né? Aí deu aquela ventania, aquela friaca toda. Aí o camelo do nada ele coloca o focinho lá para dentro da barraca. O que é isso? O que é isso? Né? Aí o camelo fala, meu senhor, tá muito frio aqui fora. Deixa eu ficar só um pedaço, só um pouquinho mais aqui dentro. Né? Assim, não, tudo tá bom, né? Tudo bem, né? Passou algumas horas depois, do nada deu aquela ventania de novo, aí o camelo entrou com tudo, assim, dentro da barraca. E seu camelo, o que é isso? Né? Aí o camelo fala, os incomodados que se mudem. Né? E acabou colocando o dono de tudo para fora. Né? O pecado, como aconteceu aqui, o pecado ele vem como um pedinte. Depois ele se estabelece como um tirano. Né? Ele quer mandar em tudo. É isso que aconteceu. O homem deu lugar, abriu a porta. E o pecado entrando, ele sujeitou, ele virou um tirano que o controla, que o tornou escravo. O pecado fez isso com os homens. Atou suas mãos. Né? Tirou a sua comunhão com Deus. E a gente vai ver aqui as consequências do pecado. Né? E outra, que nem, por um homem entrou o pecado no mundo. Né? A gente sabe que não foi só a questão do homem. A terra se tornou maldita. Né? Que nem em Gênesis 3,17. A terra se tornou maldita por vossa causa. A criação também foi sujeita à corrupção. Nem Romanos 8, do verso 19 a 22, diz assim, ó, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados.
Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Então, a criação também ela espera ansiosamente quando Deus há de se revelar e os filhos de Deus há de se revelar, né? Porque ela também vai ser redimida. Porque no pecado do homem, quando o pecado entra na criação, ele sujeita também a toda a criação. Por isso que fala, a criação ela geme, esperando, ansiando essa revelação. Então o pecado ele não só afetou o homem, ele afetou toda a criação. Quando o pecado entrou no mundo, quando Adão abriu a porta, o pecado ele entrou e submeteu toda a criação à corrupção, à degeneração. E a gente vê aqui agora o preço do pecado. O que ele causou? As suas consequências. Verso 12, continuação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado ele trouxe pela mão alguém. Ele não veio sozinho. Esse foi o grande mal. Qual que é o salário do pecado? A morte. A morte. O que vocês entendem por morte na Bíblia? Ó, uma. Que mais? Que mais? A Bíblia dá 3 definições. O que é morte? Pode falar, pode falar. Uma morte física, o que é? Morte é como que você morre. Isso, também. Separação de Deus, morte física, a separação da alma, do corpo, né? E tem mais uma morte na Bíblia. E a espiritual. A gente já falou, que seria a separação de Deus, né? O que mais? Tem mais uma morte. A última. A Bíblia fala de segunda morte. A do lago? Isso, a condenação eterna. Aí. Só está aí, eu até coloquei aqui, 3 tipos de morte. A morte espiritual, a morte física, que é a separação do corpo da alma, e a última, a morte eterna. A morte espiritual acontece no Éden. Isso, acontece no Éden. Isso. Isso. E a morte eterna. Eterna. Isso aí, vocês estão bons, ó. Que nem morte espiritual. Eu trouxe uma definição aqui de morte espiritual. O que significa morte espiritual? Que nem a Jana falou, né? Separação de Deus. Primeiro, o que é a morte espiritual? Significa aqui uma separação completa de Deus, vamos dizer assim, né? De Deus. Separação de Deus. E essa pessoa, esse indivíduo, ele permanece num processo, que nem eu coloquei, de corrupção moral e espiritual. Se você já viu um ímpio, né? Você vê o estado, ele está num estado de decadência. Porque, imagina um corpo morto. Se vocês lembram aquela vez que eu expliquei um pouquinho de Efésios 2, aquele corpo morto, em estado de decomposição no lago, no rio do mundo. É aquilo. Né? Você vê assim a podridão que é. A gente já estudou isso na questão de Romanos 1 lá. A gente viu que a boca deles é um sepulcro aberto. Né, com a língua urda em engano, veneno de víbora está debaixo da língua, né? Nas suas mãos a destruição e miséria, não desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então você vê esse indivíduo ele está numa decadência moral e espiritual. Ele não quer Deus, ele quer as coisas do mundo. Você pode, se você abre suas redes sociais, vocês vão ver muito disso. Né? O mundo é em decadência, né? Eu gosto de estudar sobre a educação ocidental, né, desde a Grécia. A gente vai ver que está vendo que os pilares ocidentais da educação estão em ruínas. Cada dia mais, por causa do pós-modernismo, a pós-verdade, né? Todo mundo tem sua verdade, né? O pluralismo de ideias. Isso até tem destruído. Por quê? A pessoa buscando a sua ânsia, né, os seus desejos, está destruindo tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é justo. Você abre as redes sociais, vocês vão ver bastante isso daí.
O que significa morte espiritual? Então, voltando. Significa separação de Deus, um processo contínuo de corrupção moral e espiritual, e não tem qualquer sensibilidade em face disso. Eu até coloquei 3 versículos aí falando dessas 3 coisas. Acho que vocês já viram, né? Isaías 59, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E encobre o rosto de vós para que vocês não me vejam, e tapa os seus ouvidos, né, para que vocês não me ouçam. Olha só. Efésios 2 também, a gente já leu bastante, você já sabe, né? Que todos estão mortos em delitos e pecados, esse estado de putrefação, né? E eu queria ler com vocês 1 Pedro 4,4, que é a questão, e não tem qualquer sensibilidade em face disso. Primeira Pedro 4,4 diz assim, ó: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Interessante que o ímpio, aquele que está morto espiritualmente, ele comete aquela bateria de coisas ruins, aquela devassidão, e quando você não acompanha ele, ele acha ruim. Por isso que ele diz aí, né? Por isso, ele difamando-vos, estranho que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Porque ele para nós, é algo que a gente vira o rosto, toma um asco, né? Fala palavrão, né? Essa imoralidade sexual e tal. Para eles, para essas pessoas, é normal. E ela passa até a difamar você porque você não acompanha ela na devassidão. Porque a mente dessas pessoas estão cauterizadas para esse mal. Por isso que esse estado espiritual, a morte espiritual, essa pessoa está separada de Deus, ela não quer nada com Deus, né? Ela está num estado de decadência moral e espiritual e ela é insensível para essa podridão toda que está por aí, né? Por isso que a pessoa difama você, esse crente aí, né? Eu lembro de um colega que ele chegava para mim e ficava falando de mulher, de um monte de coisa, e eu saía assim, beleza. Né? Ele até falou, isso deve ser gay, deve ser, né, não gosta de mulher. Né? Mal sabia ele que ele era casado, né? E tal, assim, crente. Depois ele entendeu. Né? Só que a pessoa fala, como assim? Essas coisas boas do mundo você não aprecia? Né? Só que a pessoa, ela está insensível na sua mente. Eu até falei para vocês sobre a questão de imoralidade, assim. Imagina uma área do seu corpo que está insensível. Imagina eu passar a faca. Você não vai sentir, né? Só que isso não quer dizer que não esteja prejudicando você. E há um grande prejuízo para a sua pessoa, né? Então a mente dessas pessoas cometendo uma bateria de coisas ruins, elas não percebem. Por quê? Porque elas estão mortas espiritualmente. Elas não entendem o mal que está ao seu redor, e no qual elas apreciam. Por quê? Isso ocorre porque elas estão separadas de Deus. A segunda morte física, que é a separação, de fato, aí do corpo, né? Da alma. E o negócio, gente, que a gente não foi feito para a morte. A gente não foi feito para a morte. A morte, praticamente, é a pior experiência que um ser humano pode ter. Porque a gente não foi feito para ela. Por isso que Jesus ele chorou ali no túmulo de Lázaro. Por quê? Porque ele viu a morte. A gente não foi feito para ela. A gente não foi feito para ela. Que nem R.C. Sproul, ele fala assim, ó, no livro do comentário dele, né? Olhando de uma perspectiva de moralidade e morte, Agostinho argumentou que, assim como Adão e Eva na criação tinham o posse não pecar, ou seja, e o posse pecar, e posso pecar e o posso não pecar, eles também tinham o posse more e o posse não more. Ou seja, eles tinham a capacidade de morrer e a capacidade de não morrer. Não foram criados imortais. Eles poderiam morrer sob certa circunstância. A morte não seria necessária aos nossos pais originais
se tivesse obedecido ao mandamento de Deus. Não teria morrido se isso tivesse ocorrido. Então, a gente não foi feito para isso. Só que tinha essa possibilidade. Essa possibilidade foi concluída por causa da desobediência. Porque o pecado trouxe consigo pela mão a morte. A separação do homem de Deus, a separação do corpo físico da alma e a pior de todas, né? A segunda morte, a morte eterna. Que a morte eterna, gente, é a separação completa da graça de Deus. Que nem, nós temos o mal no mundo aqui, né? Só que ainda a gente tem a graça de Deus. Né? Que nem a gente acordou hoje, não acordou? As misericórdias do Senhor se renovaram esta manhã para nós. As misericórdias, eles são a causa de nós não sermos consumidos, diz lá, a continuação do versículo em Jeremias. Mas imagine toda a graça, toda a misericórdia de Deus ser removida, ser tirada na morte eterna. Então, continuando. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Você pode perguntar, mas calma aí. Que culpa tenho eu da culpa que eu tenho, se culpa nenhuma eu tive na culpa de Adão? Eu não estava lá? Já veio na hora. Como assim? Foi ele. Porque foi ele que cometeu? Que ele pague, não é verdade? E olha, o bom teólogo. Pois é. Todos nós pecamos em Adão. Porque todos pecaram, não é porque você cometeu um pecado à semelhança de Adão posteriormente. Não, é porque você pecou lá. Vocês lembram de imputação? Lembra da imputação? Por Adão ser o nosso representante, o pecado que ele cometeu foi imputado em todos nós. Foi contado em nossa conta, porque ele é o nosso representante. Ele é o nosso cabeça. Ele foi o primeiro homem a ser criado. E toda a humanidade estava nele quando ele pecou. Por isso que todos pecaram. O seu pecado próprio só agrava a condenação. Primeiro você é condenado em Adão. O seu pecado próprio só agrava mais ainda a condenação. Né? Já até falamos sobre isso. Né? Interessante que até em alguns escritores apócrifos, eles bradam contra esse ocorrido no Éden. Né? Sabedoria 2:23 diz assim, Deus criou o homem para a incorrupção e o fez à imagem da sua eternidade. Mas pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo e os que pertencem ao partido dele a experimentam. E o escritor de 2 Esdras também brada, em 2 Esdras 7:118. Ó Adão, que fizestes? Pois embora seja tu quem pecou, a queda não foi só tua, mas também nossa, que somos teus descendentes. Por que isso ocorreu? Porque é o que a gente falou. Adão era o nosso representante. Adão foi o primeiro homem a ser criado. Era o líder, o cabeça da raça. E é o que acontece, não sei se, um exemplo, né? Se você já votou, se você já elegeu um presidente, algum senador e por aí e tal. Quando a gente elege alguém, ele nos representa em algo, não representa? As decisões que ele vai tomar é as decisões que nós deveríamos, ou nós tomamos. Né? Ele toma a decisão por nós, porque a gente elegeu ele. É a mesma coisa. Quando você elege um presidente, o que ele faz, as suas ações, é o que cai para nós, né? Porque a gente elegeu ele. Adão é isso. Ele foi eleito. Ele era o melhor de nós, gente. Não pense mal de Adão, tá? Adão era o melhor de nós. Depois que ele pecou, sim, que você quiser meter o pau nele. Isso. Aí continua. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado sempre existiu. Né? Sempre existiu. Mas ele não é levado em conta quando não há lei. As pessoas pecaram, né? Desde Adão até Moisés, até o recebimento da lei. E não tinham consciência de que estavam fazendo algo de errado. Né? Sempre houve pecado, contudo, a consciência não levava em conta as atrocidades perpetradas.
né? Quando a ignorância domina, a santa perturbação, eu até coloquei a santa perturbação, porque a perturbação é boa, tá? A santa perturbação não incomoda e continuamos a dar vazão à maldade. Esse é o grande mal. Por isso que é uma coisa boa a gente conscientizar as pessoas do que é certo e do que é errado. Porque quando a gente conscientiza, a gente coloca, querendo ou não, coloca o pé no freio. Para não continuar perpetrando, fazendo coisas más, ruins. Quando você deixa de conscientizar o mundo do que é ruim, do que é mal, aí você vai ver a bateria de coisas ruins. Que nem a questão do Brasil. Roubo. Não é. A punição é leve. Então você deixa a pessoa dar vazão aí às suas maldades lá. Até mata, porque sabe que vai ser livre depois. Não tem uma punição. Né? Vocês já leram o Crime e Castigo? Eu estava até falando com a irmã Aline ontem. Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. Fascinante. Leia. Né? É um livrão enorme, né? Mas a história é fantástica. Ali a questão do Raskolnikov, ele vai lá e comete um crime praticamente perfeito. Que ninguém viu, ninguém sabe quem foi o assassino, né? Acusaram até outra pessoa no lugar dele, né? E ele, tranquilo, né? Ninguém viu, ninguém pode me acusar de nada e tal. Só que o problema é que minha mente viu. A minha consciência estava lá todo o tempo. Ela viu eu perpetrando todo aquele mal. E a mente, a consciência dele não deixou ele sossegado. Tanto que ele não aguentou, ele ficou doente, né? Ficou cogitando coisas, pensando besteira e isso. Foi até a hora dele se confessar. A consciência é boa por isso. Por isso que nós devemos arguir nossa consciência. Sempre, não só a nossa, mas a de todos. Que há de vir o juízo nesse mal que você comete. Porque se essa pessoa não tem consciência, ela continua a perpetrar as suas maldades. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Todos aqueles que morreram antes, né, de receber a lei de Moisés, demonstraram que o pecado estava no mundo, independente de ter a consciência do mandamento que, né, os reprovaria, os proibia. O ponto é esse. Vocês lembram lá de Romanos 12? Romanos 2, que a gente falou que a lei ela não socorre os que dormem? Né? Que nem, a gente não vai poder chegar diante de Deus e falar assim, mas eu não sabia da sua lei, eu não conhecia sua lei. Né? Eu nunca entrei em contato com a lei de Moisés. Só que a lei está em vigor. Isso lá, a irmã Aline até bateu aqui, porque ela está em vigor. Desde quando Deus criou o homem, ele colocou a lei gravada no coração, como a gente viu lá em Romanos 2. E a gente, olhando o mundo, as leis de Deus, elas permanecem para todo sempre. Não precisava dar o mandamento assim, para a pessoa, falar, tá aqui, ó, cumpre isso aqui. A lei já está aqui gravada. E não adianta você alegar ignorância, porque a lei está em vigor. Né, o que a gente até coloquei, dormientibus notus curíndios. Né? O direito, ele não socorre os que dormem. E até eu tinha usado o exemplo, quando eu falei dessa questão da ignorância, né? A ignorância não vai te salvar. Descobriram um problema lá no café. Né? A partir de agora você vai ter que parar de tomar café. Né? Foi estabelecida uma lei lá, a partir do dia tal, que vai lá, a proibição de café. Quem tomar vai preso. Né? Aí, enquanto essa lei ela não entra em vigor, tudo bem, você pode violar ela. Mas se ela entrou em vigor e você alegar desconhecimento, o que vai acontecer? O policial vai falar, não, o direito não socorre os que dormem, filhão. Esse é o problema. Entendeu? Então, você pecou mesmo sem conhecimento. Você vai pagar por isso. E a morte, querendo ou não, ela já dava provas que o pecado estava no mundo. Porque a morte é uma consequência do pecado. Né? Por isso que fala, todos aqueles que morreram antes de receber a lei de Moisés, demonstraram que o pecado estava no mundo, nunca deixou de existir no mundo.
Por mais que as pessoas não saibam o que é pecado, está lá. Uma das provas. E esse é o grande mal também, gente. A morte. A morte reina. A morte reina, que nem está aí no versículo, né? A morte reina desde o primeiro pecado do homem. E ela aflige medo. Aflige. Que nem ela arrebata aqueles que a gente ama, sem aviso. Ela arrebata aqueles que a gente ama, né? Por isso que eu falei, a pior experiência que a gente vê, que nós temos no mundo é a morte. E ninguém está livre dela. Ela não visa a idade, classe social, ela leva qualquer um. Se você for no cemitério, você vai ver, né? Lápides pequenas, grandes, aqui, né, os monumentos e tal. Ela leva todo mundo. Ninguém está livre, né? Eu lembro dela, né? Nem o corpulento monge, nem não, corpulento rico, nem o pobre, nem o César está livre dela. Ninguém está livre dela. César? Não, César é como se fosse um rei, é da Roma Antiga. Aí. Então, a morte domina. Adão trouxe isso. Isso é uma das coisas, gente, que teria que fazer com que vocês olhassem para o pecado como uma coisa, sabe, horrenda. Porque o pecado trouxe isso consigo. O pecado arrebata aqueles que a gente ama. E há de nos arrebatar um dia. Tirar nossa vida. E a vida é preciosa. A gente não foi criado para a morte. Só que a gente vai ver, né, não, a gente já vai entrar, a questão do segundo Adão. O segundo Adão, ele vai arrumar o que o primeiro Adão fez de errado. Porque o primeiro Adão, ele nos legou culpa. Ele nos legou a morte. Ele pode nos legar morte eterna. Se a gente continuar nesse Adão, que nos legou tudo isso, nós vamos perecer. Por isso que em tempo oportuno, Deus enviou o segundo Adão para nós. Quem é o segundo Adão? Interessante que Paulo fala, Adão, né, continua no versículo, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão é um antítipo de Cristo. Como Adão foi o primeiro homem, foi um cabeça de uma raça, aí viria de vir o segundo Adão, o segundo homem, Cristo, que iria começar uma nova raça, que ia consertar aquilo que o primeiro Adão fez de errado. Então, Adão, ele prefigura aquele que havia de vir, Cristo. Cristo é o segundo homem que veio fazer certo o que o primeiro homem fez errado. O primeiro desobedeceu e trouxe morte e condenação. E o segundo trouxe justiça e vida eterna. Interessante que o primeiro Adão, ele trouxe o mal, o pecado, por uma árvore, né? O segundo Adão, ele tirou isso com um tronco de uma árvore. Percebeu? No tronco de uma árvore. Depois a gente explica isso daí. Interessante que o primeiro homem, ele pecou, ele transgrediu num jardim. O segundo homem, ele resistia ao diabo aonde? No deserto. Você vê os opostos, né? O segundo homem, ele veio consertar aquilo que o primeiro não conseguiu. Ele fez correto aquilo que o primeiro não conseguiu. Ele removeu essa herança que o primeiro nos deu. Morte, culpa, morte eterna. Para nos dar justiça, vida eterna. E vida com abundância consigo. O segundo Adão, Cristo, veio restaurar aquilo que o primeiro Adão sujeitou à corrupção. Ele veio reconciliar aquilo que estava separado. O que a gente falou? Morte espiritual, separação de Deus. O que a gente estudou na aula anterior? Que ele veio o quê? Nos reconciliar, nos reatar com Deus novamente. Regenerar e dar vida àquilo que estava morto. A gente não estava morto para Deus. Não estava caminhando para a morte física. Né? Remover a culpa e conceder justiça. Porque o primeiro nos concedeu culpa, injustiça. Ele veio ser o cabeça de uma nova raça.
Interessante que Thomas Goodwin, ele fala, né, ele tem essa frase aí: diante de Deus há dois homens, Adão e Jesus Cristo. E todos os outros homens estão pendurados nos cinturões deles dois. E nem 1 Coríntios 15, do verso 45 a 49, diz assim, ó: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui ele está falando o quê? Que Cristo é o segundo Adão. Nessa passagem o Senhor é chamado de segundo homem, porque Deus iniciou nele uma nova criação. Pois Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, como a gente foi em Adão, caídos, mortos e tal, em Cristo nós recebemos o quê? Justiça, vida eterna, e a gente está caminhando para a morte. Só que nós temos uma promessa que a gente não vai ficar na morte. A morte não vai nos reter. A gente vai ressuscitar à semelhança do nosso mestre. A semelhança do segundo Adão. Esse que é o maravilhoso, gente. É isso que o segundo Adão veio restaurar. Veio resolver o problema que nós não poderíamos resolver por nós mesmos. E esse problema legado, que foi nos dado por herança pelo primeiro Adão. A pergunta dessa noite é: a quem você está ligado? Adão ou Cristo? Porque se você estiver ligado a Adão, você vai receber a herança de Adão. Ainda vai continuar na sua morte espiritual, vai continuar na sua morte física e vai estar caminhando para a morte eterna. A total separação de Deus e sua graça e sua misericórdia. Mas a gente pode se religar em vida ao segundo Adão pela fé. E se ligando a ele pela fé, nós temos o quê? Justiça, vida eterna. Você está ligado no segundo Adão? Está? Tem certeza? Aí eu te pergunto, como está a sua vida? Será que você vive de fato os princípios do segundo Adão? Será que você o ama? Será que você crê nele de todo o coração? Será que você se dedica, você busca, você anda conforme ele andou? Porque é muito fácil, gente, a gente falar que crê. O diabo também crê, gente, sabia? Ele crê e estremece. Porque não basta a gente, que nem lembra que eu falei para vocês, né? O amor, ele custa, não custa? Ele custa caro. Palavras são, você pode trazer as palavras, mas palavras são vazias se elas não são acompanhadas por atitudes, por obras que concretizem aquilo que você disse. Nós dizemos que amamos o Senhor. Será que nós demonstramos de fato que a gente ama? Que nem o Tiago fala o quê? Que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então, aí eu peço para vocês olharem para vocês hoje e ver se na vida de vocês tem fruto. Fruto de arrependimento, fruto de santidade. Né? O que ocupa a sua mente durante todo o dia, durante a semana, durante o mês? Será que você passa mais tempo buscando ao Senhor, vivendo para a sua glória ou vivendo para si mesmo? Porque se você vive para si mesmo, você demonstra que você ainda não foi regenerado. Que o seu coração não bate mais forte por aquilo que você deseja. Eu não sei quando vocês estavam namorando, né? Vocês ansiavam. Eu ansiava para encontrar minha esposa. Né? Eu pulava de alegria quando eu ia trabalhar, ela chegava de trem assim. Eu falei, não vou trabalhar não, vou ficar com ela. Porque o nosso coração bate por aquilo que a gente ama, por aquilo que a gente deseja encontrar. E a gente deseja se encontrar com o nosso mestre, que fez tudo por nós, que nos tornou um novo povo, de uma nova raça, uma raça redimida. Só que só serão, de fato, aqueles que andam como ele andou.
Porque ele veio dar vida para aquilo que estava morto. Então, se nós estávamos mortos e ganhamos vida, você acha que a gente vai continuar vivendo na corrupção? Não vai. A gente vai viver para Deus, em santidade, em pureza de vida. Mas, poxa, irmão, se eu não encontrar isso na minha vida hoje, lembra que eu sempre falo, em tempo oportuno, nós podemos clamar pela misericórdia de Deus. Sempre em tempo oportuno. Porque o ímpio continua na sua impiedade, mas aqueles que se santificam, busquem mais ser santo, mortificar a carne. E a gente pode, em tempo oportuno, Senhor, eu não encontro esses frutos na minha vida. Tem misericórdia de mim. Se você tem essa consciência, lembra lá? Você tem essa consciência, se isso está te perturbando, em tempo oportuno Deus te dá graça para buscá-lo. Para se ligar a esse segundo Adão, de onde flui vida e vida eterna. Amém? Vamos finalizar. Ele pode orar por nós?